Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Nós vamos começar o louvor, então quem quiser ficar de pé. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Gostaria de saudá-los com um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 4, o versículo 21. 1 João 4, versículo 21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amar ao próximo não gasta dinheiro, não vai nos deixar pobre. Amar ao próximo vai nos deixar mais próximo à própria encarnação do amor, Jesus Cristo. E o cristão que pode experimentar isso vai ser um cristão realizado, uma pessoa que está cumprindo seu objetivo. Porque o cristão quer dizer que é aquele que segue a Cristo, aquele que tenta ser o espelho dele. E amando ao próximo é uma maneira da gente se espelhar em Jesus, pois Ele mesmo é o amor. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui presente, seja neste local ou online, que neste momento de culto a Tua mensagem venha ao nosso coração, que nós possamos prestar atenção naquilo que Tu tens preparado para nós, que a Tua palavra nos encha de vida, nos encha de esperança e de força para continuar seguindo na vida. Tudo mais depositamos nas Tuas mãos, em Teu nome. Amém. Para quem está nos assistindo online e quiser dar seu boa noite, escrever aí que depois no final do culto a gente vem mencionar seu nome aqui. E também se tiver motivos de oração, pode escrever aí que também no final do culto iremos orar pelos pedidos. Vamos dar continuidade ao nosso momento de louvor.
montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tem momentos em nossas vidas que a luta é terrível e olhamos para todos os lados e não encontramos solução. E é aí que a desesperança vem e nos rouba a fé, destruindo a nossa paz. Nos vemos diante de um abismo sem fim. Nesse momento, só queremos um lugar para descansar. Mas como está escrito em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês. Temos um lugar de descanso, e esse lugar é no Senhor. Entregue sua vida, sua preocupação, sua angústia a Deus, e Ele dará a sua paz. De vitória em meio
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar Onde a paz é quem governa. esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os olhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar Quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Podem se sentar. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, pessoal que está aqui presente, quem está acompanhando a gente online. Quem era para estar aqui agora é o nosso estagiário, Alisson. Ele ia falar para a gente sobre o tema trabalho, qual é o seu propósito. Só que desde ontem, no final da noite assim, e hoje durante o dia, ele começou a apresentar febre, tinha febre essa noite, coriza. Então ele foi agora há pouco no PA e a médica mandou ele para casa tomar remédio e fazer exame de Covid. E a gente achou também já por bem ele não estar aqui presencialmente com a gente hoje. Ele não está se sentindo muito bem, está bastante cansado, né? Então nós achamos que era melhor por ele e por cada um de vocês, né, a gente ele ficar ali isolado até fazer o exame e ter resultado do exame, né? Então eu queria orar com vocês nesse momento e orar por ele também e pedir que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Amado Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor vem até nós e o Senhor fala conosco. E a sua palavra é palavra de vida, é palavra de salvação, é palavra que muda a realidade. O Senhor sempre faz um convite para nós. E também nessa noite, o convite é para confiarmos, para crermos, para depositar nossa confiança no Senhor em todas as circunstâncias. Eu peço que o Senhor esteja derramando o seu Santo Espírito por meio da palavra que vai ser pregada, que o Senhor esteja derramando o seu Espírito
no meu falar, no nosso ouvir, que o Senhor, por meio do seu Espírito, também transforme nossas vidas, nossas mentes e corações, e assim vivifique, continue vivificando a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos. Lembramos também da saúde do Alisson, colocamos a ele nas tuas mãos. Pedimos pela sua recuperação, pelo restabelecimento da sua saúde, Senhor. Obrigado pelo cuidado que já tens com a vida dele. Pedimos também adiante, Senhor. Assim, em nome de Jesus, pedimos também por isso. Amém. Eu gostaria de perguntar para vocês, e a resposta eu imagino que seja meio óbvia: que tipo de palavras, que tipo de coisas você gosta de ouvir, tem alegria em ouvir? Palavras boas ou palavras que magoam, palavras que ferem? Alguém tem coragem de levantar a mão para dizer que gosta de ouvir palavras que ferem, palavras que te magoam? Eu acho que não, ou alguém gosta? Duvido muito. No entanto, ouvir palavras boas, palavras que nos fazem bem ouvir, palavras que falam bem, palavras, mesmo quando dizem coisas duras, mas que são ditas com amor, com carinho, com afeto, com jeito, sem precisar brigar, sem precisar xingar. Ainda mais palavras então que nos fazem bem, palavras que nos animam, palavras que nos mostram um bom caminho, coisas boas para seguir. Eu acredito que entre essas duas opções nós preferimos a segunda, né? As palavras boas. É isso? Quem concorda comigo, para eu não ficar aqui falando sozinho? Obrigado, gente, valeu. Vocês não viram, né? Quem está online não viu, mas todo mundo levantou a mão. Eu, pelo menos quase todo mundo, né? Eu queria ler com vocês no Salmo 19, o versículo 14. O salmista faz uma oração. E eu quero ler esse versículo com vocês. Salmo de número 19, o verso 14. E eu tenho a impressão que o salmista, assim como nós, ele sabia que palavras boas eram boas de se ouvir e eram boas de se falar. E ele ora então a Deus o seguinte: hoje não vai aparecer na projeção, então vocês precisam abrir a Bíblia ou então prestar atenção. Em casa também você pode abrir a sua Bíblia. Salmo 19, verso 14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis, que a meditação do meu coração diante de ti sejam agradáveis, Senhor, rocha minha, Redentor meu, Salvador meu. Por que alguém ora por isso? Em primeiro lugar, se alguém ora por isso é porque deve ser bom. E se está na Bíblia, mais importante ainda, é assim como nós, o salmista também percebeu isso. Poxa, é algo importante, que as palavras que saem da minha boca, se as palavras boas são boas de se ouvir e de falar, que as palavras que saem da minha boca então sejam palavras boas, palavras agradáveis. Por que nós então devemos orar esse salmo? Por que pedir pelas nossas palavras? Não é assim que a gente vai falando aquilo que vem na cabeça, ou a gente fala só quando tem certeza, né? Dependendo da personalidade de cada um. Eu sou mais daquele tipo que fala antes de pensar. Tem gente que pensa 30 vezes antes de falar uma coisa. E às vezes, quem fala sem pensar, fala depois, se arrepende depois de ter falado. Às vezes, aquele que pensa 30 vezes antes de falar, se arrepende por não ter falado.
Ou ainda depois de ter pensado tanto e ainda assim ter falado, ele pensa e diz: poxa vida, não devia ter falado. Por que pedir pelas nossas palavras? Eu vejo algumas razões na Bíblia para isso. A primeira delas, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Por isso o salmista aqui pede pelas palavras da boca e pela meditação do coração, por aquilo que o coração está meditando. O Salmos 19, ele é um salmo de louvor à revelação de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, e se você olhar no início desse salmo, verso 1, vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, ou seja, a natureza criada, olhar para a natureza, olhar para o céu, você vai ver ali a glória de Deus, a majestade de Deus, a mão de um Deus poderoso. E ele fala mais ainda, né? Não se ouve discurso, nem se ouve sua voz, no entanto um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite. E a sua voz, diz o verso 4 agora, sua voz ressoa por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. Nos céus Deus armou uma tenda para o sol. E assim ele vai falando, né, de como o sol vai de um lado para o outro. Ou seja, ele está do jeito poético, né? Lá daqueles tempos dos hebreus, lá dos tempos do Antigo Testamento. Ele está admirando a natureza, admirando o sol, admirando a lua, admirando os céus, admirando a boa criação de Deus. Talvez você, quando olha para o mar, quando olha para a obra da engenharia, com o alargamento da areia da praia daquele balneário, você pode olhar para isso e ver ali a glória de Deus. Nós chamamos isso da revelação natural de Deus, que Deus se revela por meio da natureza. Em segundo lugar, esse salmo, ele louva de uma maneira especial a palavra de Deus. No verso 7, ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. O temor do Senhor é puro. Verso 10, são mais desejáveis do que o ouro puro, mais doces do que o mel. E assim ele vai falando agora da palavra de Deus. Nós chamamos isso da revelação específica ou da revelação especial de Deus. Depois de reconhecer, né, que existe um Deus por trás da criação, da natureza, o salmista reconhece que existe também um Deus por trás disso e que, de uma maneira muito específica, nos faz conhecer a sua vontade. Conhecer a Deus pela criação ainda não faz a gente saber quem é esse Deus. Conhecemos algumas coisas, que Ele é grandioso, poderoso, onipotente, onisciente. Mas qual é a vontade desse Deus? Como podemos agradar esse Deus? Para isso tem a revelação especial por meio da palavra de Deus, da lei do Senhor que é perfeita, da palavra do Senhor que é perfeita. Por isso, depois de reconhecer o agir de Deus dessa forma, o salmista olha para si mesmo e ele pensa: aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, isso deve estar de acordo com o propósito de Deus. Isso deve estar de acordo com a vontade desse Deus. Então, eu preciso que a minha palavra, que o meu pensar esteja de acordo com isso. Por isso Jesus, lá em Lucas capítulo 6, verso 45, quando ele está falando da árvore e dos seus frutos, ele vai dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.
Jesus está falando da árvore e dos seus frutos. A árvore boa produzirá necessariamente bons frutos. A árvore má vai produzir frutos ruins. Quando o coração medita na palavra de Deus, a sua boca falará palavras que brotam dessa palavra. Por isso é preciso orar. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis, que a meditação do meu coração seja agradável a Ti, Senhor. E o bonito disso é que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para encher o nosso coração e a nossa boca com a Sua palavra. Nós temos palavras que chegam, nós temos um livro inteiro da palavra de Deus, no qual nós podemos meditar, refletir, e essa palavra pode encher o nosso coração, para que também falamos daquilo que agrada o Senhor. A segunda razão para orarmos pelas nossas palavras e para pensarmos, poxa, esse negócio é importante, aí precisamos cuidar daquilo que nós falamos. A segunda razão é a seguinte: porque se a boca não for dominada, ela nos dominará e causará destruição. Nós moramos alguns anos, 3 anos, a Betina 2, no Tocantins, no norte do nosso país. Agora lá no Tocantins está começando assim a ter previsão de chuva, começando a chover, mas na época do nosso inverno aqui é o que eles chamam de verão, porque nesse tempo lá não chove. E aí qualquer fagulhazinha que é jogada no mato, na capoeira do lado da estrada, pode virar uma queimada, pode destruir grandes porções de mato, de fazendas, de animais e por aí afora, com uma pequena fagulha. Assim também é com a nossa língua, com a nossa boca. Uma pequena palavra pode causar destruição. O apóstolo Tiago, ele também falou sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, verso 26, ele vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, não coloca um freio na sua boca para a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Veja que palavra dura, que palavra forte. Quem não refreia a sua língua, isso não tem valor. E aí no capítulo 3, dos versos 5 em diante, ele vai dizer assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Às vezes a gente gosta de falar mais do que é, né? Se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce? Ou seja, precisamos orar pela nossa língua, porque ela precisa ser dominada.
Sabe qual é o evangelho? Qual é a palavra de consolo? Nessas palavras duras do Senhor, dizendo, e ninguém refreia, e dizendo, né? E se você não refreia a sua religião, a sua fé, a sua piedade é vã. Sabe qual é a palavra que Deus nos dá aqui? Ele diz que é possível domar a língua. Se não fosse possível, Ele não nos daria essa ordem. Ele está dizendo que não pode ser assim, da mesma língua abençoar, falar bem de Deus e com a mesma língua falar mal dos homens que são semelhantes. Se Ele está dizendo que isso não é possível, Ele está dizendo que então está dando uma ordem para nós, Ele está dizendo que você pode decidir, escolher essa ordem. Ele está nos dando poder, por meio da ordem que Ele dá, nós podemos dizer sim para essa ordem. Nós não temos, sem essa palavra de Deus, nós não temos capacidade de dizer sim. Sem essa palavra de Deus, nós somos domados pela língua. Mas quando Deus vem com a sua palavra e Ele diz, refreie, coloque um freio na sua língua, Ele está dando a nós, quando nós ouvimos essa palavra, a capacidade de colocar um freio nela, por meio do agir do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Esse é o evangelho que nos diz, você pode ser liberto desse mundo de iniquidade. Em Efésios 4, verso 29, também o Senhor nos diz, Efésios 4, verso 29, nenhuma palavra torpe, palavrinha difícil, essa aí a gente não conhece, né? Nenhuma palavra sórdida, obscena, vergonhosa, indecorosa, podre, tudo que não constrói, mas destrói, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E não é nem o tempo todo, é conforme a necessidade. Às vezes você sabe tudo certinho, mas não é a hora, não é a necessidade, não tem necessidade de falar aquilo, fica quieto. Então, nenhuma palavra que não edifica, nenhuma palavra que destrói, que é podre, saia da boca de vocês. Isso significa que mentiras, que palavras obscenas, que xingamentos, que fofocas, que maledicências ou dizer mal de outras pessoas não devem fazer parte do nosso procedimento. Deus está nos dizendo que esse tipo de coisa, Ele quer e Ele vai nos libertar disso se nós o permitirmos. Um pastor se impressionou uma vez com um cartão postal. Ele retratava um marido de martelo na mão e um sorriso satisfeito nos lábios, pregando a língua grande da sua esposa na mesa da cozinha. Na época, sua igreja estava tendo problemas com fofoqueiras. Ele imaginou que as fofocas cessariam se ele pregasse o cartão no quadro de anúncios da igreja. Elas não pararam. O cartão serviu para inflamar ainda mais o problema. O principal fofoqueiro aparentemente se reconheceu na gravura e considerou isso uma ofensa pessoal contra o seu caráter. Esse é aquele momento em que você tem a palavra certa, mas era melhor ter ficado quieto. Estava certinho. Mas então é na necessidade. Em Mateus 12:36, Jesus nos alertou sobre toda a palavra inútil que nós falamos. Palavra inútil significa palavra quebrada. Quando a nossa língua está quebrada, sem ser usada para propósitos construtivos e úteis, nós temos mais chances de nos envolver em problemas. Temos a tendência de dizer coisas que não são respeitosas, que são maldosas, cruéis e imorais. Tudo isso porque não temos nada construtivo para falar. Porque será que não ficamos com a boca fechada quando não temos algo positivo para dizer? Poderíamos ficar de boca fechada. Às vezes é melhor ficar quieto quando não se tem uma boa palavra, uma palavra que vai edificar. Às vezes a gente fala
O problema de falar sem pensar, né? E às vezes tem situações até que quem tem dificuldade quem pensa 30 vezes acaba falando sem pensar. E deveria ficar quieto para não falar besteira. A terceira razão para orarmos pelas nossas palavras é porque a boa palavra coloca ordem no caos. Põe em ordem aquilo que está bagunçado. A boa palavra coloca ordem no caos. Lembra do relato da criação? Gênesis 1 vai dizer que Deus criou o céu e a terra, só que quando Deus olha ali para o versículo 2, vai dizer, né, Deus olhando para a terra era sem forma e vazia. Isso é uma expressão no hebraico para dizer a terra era caótica e caótica, era caótica e bagunçada. E aí Deus faz uma coisa para resolver isso, ou faz diversas coisas, mas sempre usando uma maneira, a sua palavra. Sempre de novo, a cada novo dia da criação, Deus diz, e as coisas se fazem. A boa palavra coloca o caos em ordem. Se a palavra quebrada, se a palavra inútil, se a palavra podre destrói, a boa palavra constrói. Provérbios 15 vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aconteceu comigo uma vez uma situação no trânsito que eu experimentei as duas reações. Depois eu fui ver, inclusive, que eu estava errado também. O sujeito lá reagiu de uma maneira no trânsito e eu buzinei para ele. E aí é a reação normal, né? Aí me fechou, assim, enfiei a mão na buzina. E o sujeito começou a me perseguir. Estava com a família no carro. E foi uma situação muito desagradável, muito tensa, de muito medo. E aí a gente conseguiu se desviar dele e tal, consegui ir para casa, só que ele conseguiu achar onde a gente estava e ele veio atrás da gente. Ele estava com a mulher no carro, a mulher ficou desesperada também, tirou a chave dele e tal, conseguiu finalmente tirar a chave do carro dele. E aí ele veio tirando satisfação. E eu estava muito indignado com a situação. Onde é que já se viu? Primeiro o que ele fez lá comigo e depois sair andando desse jeito e perseguindo alguém e querendo partir para a briga e tal. E aí ele me falou o que eu tinha feito. E aí não era tanto, na minha percepção, para a reação dele daquele jeito. Mas eu errei. E aí eu pedi perdão. Então você me perdoa porque eu errei. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu não sou de reparar assim a reação das pessoas, mas a Betina diz que ele ficou sem reação. Ele não soube mais o que fazer. A resposta branda desvia o furor. Quanto à minha primeira resposta para ele, aquela que eu tinha razão, e eu tinha razão. Só aumentou a ira. Mas quando eu assumi a minha parcela, eu disse, então me desculpa. Ele não sabia mais o que fazer. Uma língua suave, diz Provérbios 15:4, é a árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Língua suave é aquela que vai falar coisas boas, vai falar a verdade. A perversa é aquela que vai manipular, que vai magoar, que vai machucar,
quebranta o espírito. Provérbios 15, 23, o homem alegra-se em dar uma resposta adequada. Não é só bom ouvir palavras boas, é bom falar palavras boas. Eu me alegro quando eu consigo falar uma palavra boa. A gente, às vezes, e não poucas, dá respostas daquelas que a gente quer ter razão. Mas a gente tem razão. É aquela história, né, da briga entre marido e mulher. Você quer ter razão ou quer se entender? Vai ter razão, vai ficar sozinho. E às vezes você nem tem razão. Você só acha que tem. Provérbios 16, 23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. E Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É um negócio precioso. A palavra dita no tempo certo. Então, se você está falando besteira, se você está falando sem pensar, se você está falando coisas ruins, ora pedindo que Deus dê palavras agradáveis. Se você está falando na hora errada, ainda que seja a palavra certa, ora para Deus te dar a palavra certa na hora certa. Se você precisa que o Senhor te dê freio na língua, ora pedindo por isso. E assim como palavras ruins fazem coisa ruim, e a palavra, às vezes, né, é como um travesseiro de pena chacoalhado no vento, você não consegue recolher tudo. Mas a palavra boa, esse ditado, ele não é bíblico. Ele se aplica a uma parte da Bíblia, mas ele não é totalmente bíblico. Porque a palavra boa, ela consegue restaurar aquilo que a palavra ruim destruiu. Então, se a sua palavra ruim destruiu muita coisa, converta a sua língua, né? Coloque a sua língua diante da cruz e converta, deixe que o Senhor Jesus a converta. E também as palavras da sua boca vão poder falar daquilo que o seu coração está cheio, se ele estiver cheio do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para orarmos neste momento. Senhor, rocha minha, Redentor meu, Tu que criaste este mundo e criaste também a cada um de nós, por meio do universo e por meio da nossa vida, por meio da criação, Tu queres que Te glorifiquemos, que a Tua criação dê glórias a Ti. A Tua palavra é palavra que produz ordem no meio do caos, que reconstrói aquilo que estava bagunçado e quebrado também na nossa vida. Tu és nosso Redentor. Por meio das nossas palavras, Tu levas adiante o Teu reino, esse reino de recomeços, esse reino de reconstrução. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Amém.
Eu ainda quero convidá-los para as atividades dessa semana. Os avisos que nós temos, programação dessa semana. A reunião do conselho foi adiada para a próxima semana, seria a semana passada, tivemos que adiá-la. Então, na terça-feira, teremos a reunião do conselho da Melk BC. Membros do conselho estão convocados. Se mais alguém quiser participar, sempre é convidado a participar da reunião do conselho. Na quarta-feira, vamos para os aniversariantes primeiro. E é na quarta-feira o aniversário, né? Dia 28 é quarta? Não, é terça. Aniversário da tia da Betina, tia Lídia, que estão assistindo lá em Novo Hamburgo, inclusive no dia de hoje, né? A tia Lídia, eles moram lá em Novo Hamburgo. Dia 1º, aniversário do seu Haroldo Lemel, também conhecido como meu pai. E dia 3, domingo que vem, aniversário da Tânia. Tânia Estimamilho, de aniversário aí no próximo domingo. A gente cita aí também os aniversariantes de fora aí, né? Porque tem participado aí conosco nesse tempo online também. A programação da semana então, na quarta-feira, o estudo bíblico. Nós estamos fazendo o estudo bíblico online, porque o interesse também é que nós consigamos novamente reunir os estudos bíblicos presencialmente, grupos presencialmente que queiram retornar, né, a se encontrar. Então nós vamos deixar o online somente online. Na quinta-feira tem o estudo presencial em Gravatá e na sexta-feira temos a nossa live de oração. Os jovens se encontram presencialmente às 7h07 da noite, todo o sábado à noite. E também nós convidamos você a contribua com o Ministério da Melk BC, com dízimos e com ofertas, né? A sua contribuição mensal, se você quiser fazer assim, ou então com ofertas, você é convidado a contribuir. Quem está presencialmente pode contribuir ao final do culto. Se não, você pode também contribuir. O pessoal tem feito isso muito, né? A pandemia tornou isso muito prático, de contribuir por meio de depósito bancário. Você abre lá o Pix, só que faz o Pix via dados bancários e pode fazer então a sua oferta, ou então trazer também presencialmente aqui durante a semana, se essa assim for a sua vontade. Nós convidamos você, contribua com o nosso ministério e acompanhe-nos nas redes sociais. Nós temos os participantes online aí, a turma que estava conosco hoje à noite. Vamos ver, o Davi fez a nossa lista de participantes, lista de oração. A Nilva e o Joel Tolardo, lá de Gravatá, estavam acompanhando o Haroldo e a Joana Lemel, o José e a Singrid Krever, a Marlise e a Dona Vale Euke, a Marlise Euke e a Dona Vale Klitske, né? A Irmgard Len, lá de Gravatá, a Sally Cristina, de Guabiruba, a Eloide, o Damian e a Marília, a Mariane e o Norberto, o Valmor e a Rafaela lá em Timbó, a Dona Ana e o seu Otacílio, o Aldejanir, a Elaine e a Estela Mariá, o Zicart Euke, Zicart que estava de aniversário nessa semana que passou, né, Zicart? O Ari Pereira, a Ed, a família Pereira, a Júlia é sobrinha da Edneia, lá de Rio do Sul. Um abraço para você também, Júlia. A Dona Ruth Radintz, lá em Novo Hamburgo, né, junto com a família lá da tia Lídia. O Gustavo e a Amanda, um abraço para vocês. Também o Johnny e a Fran, assistindo, acompanhando juntos o nosso culto. E eu sei que tem gente que nos acompanha aí sempre no YouTube, nem todo mundo aí consegue mandar o seu comentário, o seu boa noite, né? Vai o nosso abraço também, ou às vezes o pessoal que acaba assistindo um pouco mais tarde, né? Tem o seu Marta Donizoldi, a Rafaela e o Marcel lá em Pissarras,
a Dona Zelina, o Jean, né, sempre assistindo junto com a gente. Não sei se agora lembro de todos, né, mas o pessoal que está volta e meia assistindo o culto também online. Nós queremos orar, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas vínhamos orando pelo seu Gerson, e ele faleceu nessa semana, na terça-feira. Nós queremos orar também pela Dona Vera, pela família enlutada. Pedimos também pela saúde do Silas e da Nilve. Como é que está a tua mãe, Larissa? Está se recuperando bem, que legal, né? A Elisa também se recuperando. Mais algum motivo de oração? A gente quer dar o boa noite para o Marcelo, que veio aí com o Ludwig, visita aqui de São Bento, né? O Osmar e a Verônica, fugiu o nome. É isso, né? Quem nos visita. Paulinha, mais um motivo de oração? Tá bom. O tio Rubens lá de Timbó, né? Maja? O pastor da igreja luterana já saiu da UTI e está no quarto. Opa, que boa notícia, né? Nós estávamos orando também nas sextas-feiras pelo pastor Eluir, né? Aqui da luterana de Balneário. Vamos orar então? Quem puder, se puderem se colocar de pé. Quem não puder, fique à vontade, assim como ficar melhor. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos trazer também para Ti os nossos pedidos. Nós pedimos já para que a nossa boca, a nossa palavra seja agradável a Ti, também o meditar do nosso coração. Nós pedimos para que na nossa semana, no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, que é o tema também que viemos conversando nas últimas semanas, possamos Te louvar e Te adorar, possamos encontrar satisfação em Ti e expressarmos o nosso amor a Ti por meio do trabalho. E ajuda-nos também agora quando iniciamos a nova semana, Senhor, vai Tu adiante. Também, Deus, nós queremos colocar o Teu Evangelho nas tuas mãos, a proclamação do Teu Evangelho. A colheita é grande, diz a palavra, as pessoas estão como ovelhas sem pastor e os trabalhadores são poucos. Somos tão fracos como igreja, tão pequenos, tão limitados, mas pedimos que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita. Pedimos para que estejamos envolvidos nesse processo também, Senhor. E também oramos, ó Deus querido, pelos nossos amigos e conhecidos, pelo Rubens, colocamos a sua recuperação dessa nova cirurgia nas tuas mãos, pelo pastor Eluir da Igreja Luterana aqui de Balneário Camboriú, agradecemos que já pode estar no quarto, pela Elisa que vem se recuperando bem, a COI. E queremos, Senhor Deus, colocar a saúde do Silas e da Nilve nas Tuas mãos, pedindo também por eles. Pedimos de uma forma especial pela Vera e sua família. Consola eles, ó Senhor, te faça presente também ali, nesse momento de luto, de dor, que o consolo que vem do Teu Evangelho. Ó Senhor, Tu mesmo sabes o que eles estão passando. Pedimos que Tu mesmo, Senhor, estejas ali, cuidando desses nossos queridos. E assim nós oramos, como o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. E eu convido a banda a vir até aqui à frente. Nós vamos encerrar esse culto também com uma bênção cantada. Quem quiser pode permanecer de pé para ainda cantarmos juntos e rogarmos juntos pela bênção de Deus nas nossas vidas. Deus os abençoe, boa noite, seja uma bênção no seu dia a dia. Oi? Agora estão ouvindo. Ainda apareceu um comentário no final da Cida e do Márcio. Um abraço aí, boa noite para vocês também.